Olá, boa noite. Tá começando mais um MundoCast. Muito prazer, eu sou a Tamara Rezende, sua amiga Tatá. Hoje a gente tá aqui juntinho com o Américo Passos, tá aqui do nosso lado para mais um MundoCast. Boa noite. A presença dele, Sidney Paulo da Silva, mais conhecido como Sidão. Sidão, seja bem-vindo. Muito obrigado, boa noite. Boa noite para você. E hoje, um convidado mais do que especial. A gente vai ter um bate-papo descontraído com Oscar Daniel Bezerra Schmidt. É ele mesmo. Oscar Schmidt está aqui com a gente. Oscar, boa noite, seja bem-vindo ao MundoCast. Boa noite, jovens. É um prazer falar com vocês. Prazer é nosso, Oscar. Oscar, agradecemos, né, a sua participação aqui no MundoCast. Para começar esse bate-papo, né, tenho certeza que vai ser muito bom, muito produtivo. O que você poderia falar desse seu legado do esporte, principalmente no basquete, né? Você aí que tem uma trajetória fabulosa na questão do basquete. O que você poderia falar para a gente, para os jovens hoje, né, que não te conhecem, tem uns que podem conhecer, né, desse legado, a importância do esporte na vida sua e também do Brasil? Na minha vida foi tudo, né? Eu conheci minha esposa através do basquete, e vivi muito bem através do basquete. Hoje eu falo de basquete, hoje eu faço palestras e viajo pelo Brasil inteiro, talvez viajo mais do que jogando basquete, e não treino mais. Essa aqui é a parte melhor, porque o meu treino era um sacrifício que você não tem ideia. Então eu preferi não treinar mais. E o legado para as pessoas é que eu sempre fui um cara que treinou muito e fazia da minha profissão um treinamento. E fui em frente assim, e hoje o meu legado pode ser que seja esse, do treinamento. E também o legado daquele time que ganhou dos Estados Unidos, na Casa dos Estados Unidos. Tive uma carreira linda, mas linda mesmo. Às vezes eu tenho uma salinha onde eu boto todos os troféus, eu sento lá e fico olhando para todos eles. Aí eu acabo dizendo, valeu a pena. Com você aí. É uma honra falar com um ídolo do esporte brasileiro, uma lenda do basquete mundial. E eu gostaria, a primeira pergunta, ela é inevitável, porque eu tenho quase certeza que na sua primeira convocação para a seleção, vocês se prepararam na cidade de São José dos Campos. Você e o Marcel eram jogadores muito jovens, com uma equipe muito experiente, juntamente com Edivar Simões, com Carioquinha, com Marquinhos Abdala. E eu tenho a lembrança de ver vocês jovens, não os conhecia, vocês eram jogadores que talvez estivessem ali fazendo uma complementação no treinamento num período que vocês estiverem em São José dos Campos para uma competição, talvez seja um sul-americano. Então eu gostaria só de ter a certeza, qual foi a sua primeira convocação para a seleção brasileira? Olha, minha primeira convocação para a seleção brasileira adulta, não foi nem convocação, porque eu ia lá ajudar o treino. Eu tinha 16 anos quando me convocaram, e eu fui lá para ajudar o treino, mas depois eu vi que eu tinha chance, né, de ir para os Estados Unidos com a seleção brasileira, e me cortaram depois. Aí eu fiquei louco da vida. Caramba, me convocam para me cortar. Entendeu? Então, eu tive quando eu falo que a minha carreira foi linda, porque eu tive em tantas ocasiões assim, um carinho tremendo, sobretudo da seleção brasileira. E esse é o motivo pelo qual eu recusei jogar na NBA. Entendeu? Então, seleção brasileira sempre em primeiro lugar. Depois vinha tudo o resto. E eu vou complementar um pouquinho. Você é um jogador ativo em quadra, sempre foi. E eu gostaria de fazer uma pergunta que eu nunca escutei essa resposta. Dos jogadores que foram defensivamente técnicos, qual foi o melhor que te marcou? E os que foram mais pegados, aqueles ali, pulguinha, que sentava do seu lado ali no banco de reserva até quando você estava descansando. Eu gostaria que você citasse dois. O mais técnico, defensor, e aquele que pegava mais no seu pé. Cara, isso é muito simples de responder. É Marcel e Scottie Pippen. Marcel, todo mundo falava que ele não marcava, marcava pra cacete. Quando me marcava, aí que ele marcava mesmo.
E o Scott Pippen pisava no meu pé, na Olimpíada. Eu falei, pô, você está pisando no meu pé? Aí ele falou assim, é assim que a gente joga aqui na NBA. Se ele não tá feliz, não joga. Scott Pippen. Ave Maria. Eu tenho que dizer que esses dois caras me fizeram a vida difícil, né? O Marcel, ele jogava no clube comigo e depois na seleção brasileira também comigo. Então foi uma pessoa que me ajudou muito nesse ramo de defesa e ataque. Então o Marcel era um jogador muito inteligente, demais, cara. Eu lembro que eu cheguei na seleção brasileira e eu jogava que nem ele, pô. Aí um dia ele ficou olhando o treino assim e falou, pô, não posso jogar assim, porque assim ele não vai ganhar, provavelmente não vai ganhar nada. E ele mudou, ele passou uma bola, passou outra bola, tomou gosto em passar bola e virou o segundo armador dentro de quadra. Então o Marcel foi um cara assim, incrível. E o Scott Pippen todo mundo conhece, né? Agora do Marcel eu tinha que falar. Sempre se fala que o Marcel não marcava nada. Você não sabe o que é ser marcado pelo Marcel. Tá certo. Ô, Oscar, vamos aproveitar então. Eu queria que você falasse um pouquinho para mim do seu ídolo, o Biratã. Conta aí pra gente. Foi no começo da minha carreira, né? Que eu era pivô, o Biratã também era pivô, e eu gostava muito de ver o Biratã jogar, porque ele jogava assim com uma raça tremenda, uma coisa maravilhosa de ver. Eu lembro que eu vi o Biratã pegar 20 rebotes em um tempo. Imagina, era um rebote por minuto, cara. E depois passou a ser aquele moleque que não sabia correr, não sabia pular e jogava melhor que todo mundo. Mr. Larry Bird, que me apresentou no Hall da Fama. Uma pessoa também incrível, cara. Esse cara, eu vou te falar. Que você já deve ter sido questionado, perguntado várias vezes sobre isso. Mas qual foi a emoção de ter ganhado dos americanos, né? Eu lembro, moleque assistindo, foi uma emoção, sim, indescritível. O Messi que não tinha o hino do Brasil. Aí acabou o jogo, a gente ganhou, veio um cidadão lá, gordinho, vermelho, no nosso vestiário para falar assim, olha, nós não temos o hino do seu país. Eu falei, o quê? Nós vamos daqui para o aeroporto. E aí eles acabaram arrumando uma introdução de hino. E o mais legal de tudo foi que depois da premiação, a gente perdeu, demorou 1 hora praticamente a premiação, a gente ia chegar atrasado no desfile. Então a gente ia cortar o caminho por um shopping center para chegar no local do desfile. Vocês não acreditam, cara. Todas as lojas, o povo saindo para bater palma para a gente. Que maravilha. Isso me dá arrepio, porque era basquete nos Estados Unidos, cara. Então, essa foi uma parte interessantíssima da nossa vitória lá. Aí nós chegamos a tempo de desfilar, desfilamos, e recebemos cumprimentos de todo mundo do Brasil, inclusive dos outros países também, né? Porto Rico, os caras cumprimentaram a gente, direto. E foi um grande orgulho a gente ter esse cumprimento das pessoas, porque o basquete não era tão popular no Brasil, mas depois dessa vitória aí, rapaz, ficou popular sim. Conta pra nós aí. Realmente, o Américo é indescritível. Eu, como um amante do basquete, um praticante do basquete que fui, no intervalo daquele jogo, a aposta era para ver se o placar dobrava. A diferença dobrava. E quando foi diminuindo, aquela emoção foi muito grande. Então, dentro do esporte, basquete, eu acredito que tenha sido a maior emoção minha como fanático por basquete ter assistido, né? Essa e a conquista da seleção feminina em 94 do Mundial. Então foram 2 conquistas que vão ficar marcadas e realmente é um legado que deixa para essa nova geração que está chegando muito grande. Tem que se espelhar, tem que acreditar, né? Hoje, com a tecnologia, com as metodologias de treinamento muito diferentes da sua época, essa molecada tem condição de chegar muito longe também. Basta querer. A dificuldade que vocês tiveram, né? Tanto o basquete feminino quanto o basquete masculino, feminino mais ainda, de poder galgar todas essas conquistas, é de tirar o chapéu mesmo.
é de reverenciá-los. Vou Obrigado. aproveitar a deixa para a gente falar do basquete feminino. A seleção brasileira, no mês passado, ganhou a Copa América de basquete feminino. Venceu os Estados Unidos também, depois de um jejum aí, Coisa ó, boa. de anos. E tá aí também, basquete feminino, brilhando. Pois é, e o Oscar como uma pessoa que sempre acreditou no esporte, né? E a gente sabe que o nosso basquete, Oscar, entre baixas e algumas subidas, ele evoluiu sim, né? A gente vê o basquete feminino num crescimento grande, um trabalho magnífico do José Neto. A gente vê a Liga de Desenvolvimento fortíssima, com muitos talentos, né? A final vai ser agora no final de agosto no Paulistano, né? Com muitos talentos. E a seleção brasileira que está se preparando para a Copa do Mundo, né? Então a gente sempre acredita. E eu também vejo que você sempre acreditou e que essa geração possa acreditar. Muito bem lembrado, o basquete feminino, infelizmente, o masculino nunca teve tanta atenção e o feminino menos ainda, né? Se você está falando é porque é. Falou, tá falado, né? Mas é isso mesmo, cara. Você só tem atenção da mídia quando você vence. Quando você não vence, não adianta nada. Nada, vai tudo pelo ralo. Mas quando você vence, rapaz, é um negócio fora de série, cara. E eu experimentei essas vitórias e foi muito bom, né? A gente ter ganho esses títulos todos aí e deixar para a torcida brasileira esse legado de vencer. Porque se você não tiver vitórias, não adianta nada você fazer o esforço, porque a torcida não vai pensar que você não ganhou, pô. Entendeu? Então é isso mesmo, tem que vencer para ter a atenção da torcida e, sobretudo, a atenção da mídia, que pode trazer patrocínios para os nossos times, né? Você acha que falta interesse, investimento, tanto do setor público quanto do privado, principalmente nos esportes coletivos Não é do falta, Brasil? mas você só vai ter esse aporte aí ganhando. Se você não vencer, não vai ter ninguém que patrocine algum time sem vencer. Você tem que mostrar que você é capaz. Então, talvez até mesmo nem ganhando, igual eu citei aqui a questão do basquete feminino, né? A seleção brasileira ganhou aí a Copa América, isso mês passado. E a divulgação? Muito pouco. Pois Foram é. poucos os meios de comunicação que realmente Foco. enalteceram essa conquista, que é uma conquista difícil. A gente sabe que os Estados Unidos consegue montar diversas seleções, mas ganhar deles sempre é bom, não é? Sempre. bom, sem dúvida. Aquele dia lá foi assim um êxtase na minha carreira, porque foi a maior vitória que eu tive, né, graças aos nossos grandes esforços. E, a gente podia ter ganho a Olimpíada no ano seguinte, cara. E não vencemos a Olimpíada porque eu errei o último arremesso, que custou o emprego do Arividal. Então, foi isso daí que aconteceu com a nossa seleção. Mas se a gente tivesse ganho a Olimpíada, rapaz, você imagina onde a gente estaria? Estaria lá em cima o tempo todo, não teria caído para nada. E o legado seria um pouco maior. E você, dos últimos anos para cá, você mudou, né? Agora você está como um palestrante. Por que essa mudança? Olha, meu sonho era ser técnico, mas aí um dia, eu jogava no Corinthians, veio um dos diamantes da Amway, o Corinthians era patrocinado pela Amway, veio falar comigo no treino. Aí chegou pro Flor e falou: escuta, eu queria falar com o Oscar, cadê ele? Ele falou: tá vendo aquele menino lá, que tá arremessando bola no fundo da quadra? É ele, vai lá, pode falar com ele. Aí eles vieram e me convidaram para fazer uma palestra lá para eles. E eu quase perguntei: o que é palestra? E aí, no dia da palestra, eu fui de bermuda, imagina. E estava lá no camarim, como eles chamavam aquele vestiário podre, e de repente o Diamante falou: Oscar, tua vez. Eu falei: tá bom, fica aí no fundo do camarim, vamos começar. Ele falou: não, Oscar, não é aqui, é lá dentro do ginásio. Cara, tem 8.000 pessoas me esperando dentro do ginásio. E eu falei: não preparei nada, hein, meu? O que é que eu faço aqui? Aí ele falou: não, fala qualquer coisa, porque eles estão acostumados a isso, a ouvir teorias.
E foi isso que eu fiz, né? Mas eu usei o gancho do patrocínio e falei do patrocínio. Né? Eu sei que depois de 5 minutos foi o que eu falei. Estava o ginásio todo gritando: vamos ser campeão, vamos ser campeão. Eles adoraram aquilo lá. Que interessante. E foi assim que começou a minha carreira nova de palestrante. Mas foi bom. Hoje cada vez, minha palestra está cada vez melhor. Eu faço muitas palestras, ainda bem, né? Porque se eu não fosse palestrante, eu teria que ser técnico. Mas, graças a Deus, está indo bem as palestras. Aproveitada de ser técnico, não está ainda aí em vista, não? De treinar um time de basquete. Eu posso até ser. Mas no momento, não. Certo. Oscar, eu queria saber um pouquinho, né? Que você tem aí a sua autobiografia. Inclusive, o Sidão é fã. Ele tem o seu livro autografado ainda. Esqueci de trazer, Oscar. Ele ficou muito emocionado falando que... Fiquei mesmo. Pois é. Aí, se você puder falar pra gente um pouco, como você decidiu, né? Vou fazer aqui essa autobiografia, contar um pouco pra gente sobre o assunto. Do Pan-Americano. Então, esse livrinho é uma história em quadrinhos do Pan-Americano. Até o título veio assim, Oscar e o Pan-Americano de 87. E foi um feito assim, lindo, cara. Nunca tinha tido uma homenagem desse tipo. E tive dessa vez. Então, foi uma grande sacada da memorabilia, né, que também me fez um boneco, uma coisa linda. Então, eu estou muito feliz de ter participado desse grande time, né, que me deu todas essas homenagens também. E foi lindo, foi muito bonitinho mesmo, a minha história contada por mim do Pan-Americano. Porque nada foi feito nesse sentido, né? E eu ganhei aquele Pan-Americano junto com aquele timaço que eu jogava. E eu sinto uma saudade daquele time que vocês não têm ideia, cara. Nós temos um grupo, né, um site que são todos jogadores do PAN. E a gente sempre se fala muito. Agora esses caras estão jogando na loto, vê se pode. Eu não participo disso aí, porque isso aí é pura sorte. Então, eu participo das conversas, né? Sempre tem aniversário e a gente cumprimenta o cara que fez o aniversário. É isso mesmo, a gente se vê muitas vezes, mesmo não jogando, a gente continua se vendo. Pois é, mas já imaginou um mão santa acertando todos os números da loto? Oscar, e eu acredito que a sua mudança na questão de motivar... Você sempre foi um automotivador, né? Sim. Eu acho que no seu tempo de clube, de seleção, o trabalho da psicologia esportiva ainda estava longe de começar. Então, você sempre se automotivou, né? Então, eu acredito que a passagem da automotivação para motivar outras pessoas em outras áreas, ela não tenha sido tão difícil para você, né? É porque você joga, né? Algo imediato, assim. Você está jogando, o povo está te vendo com o zoião grande. E aí você faz cesta, defende, joga no ataque, joga na defesa. Isso, por si só, já motiva as pessoas, né? Então, eu tive uma carreira muito linda. Às vezes eu sento na minha sala lá e fico olhando os troféus que eu ganhei e tudo. Puta merda, uma coisa excepcional. E hoje eu vivo disso, né? Vivo de contar histórias, vivo de fazer as palestras. E minha vida não é que está maravilhosa, mas está boa. Eu não senti tanto o baque de você deixar de jogar basquete, que é um baque. Você, quando está jogando, você não sente falta, mas a hora que você para, meu amigo, olha, vou te falar, não é para qualquer um, não. Então, eu sempre até dava conselho para os jogadores mais jovens. Pensem no futuro, estudem. E aí aconteceu comigo, né? Parei de jogar. Parei de jogar aos 45 anos também, estava na hora. Os caras me olhavam na quadra e falavam, pô, esse cara não parou ainda. E parei de jogar.
E aí sofri esse baque de que é você parar de jogar. Porque, na verdade, eu queria jogar até morrer. Esse era o meu objetivo. E não dá para jogar até morrer, né? Porque você vai ficando mais fraco. Você vai tendo dores por tudo quanto é lado. E acaba tendo que parar mesmo. Nem que pare a força, né? Mesmo quem te pare. Então, você precisa estar preparado para isso. E eu não estava preparado para nada. Entendeu? Os valores eram diferentes. Não fiquei rico, não ficava perguntando o que eu vou fazer depois, não sabia. Aí eu vim com essa história de ser... Eu queria ser presidente da República, vê se pode isso aí. Aí não deu certo, né? Porque eu fui candidato ao Senado e perdi. Perdi para o Suplicy, por 300, 400 mil votos. Eu tive o prazer de ter quase 7 milhões de votos, cara, para o Senado. Então foi uma carreira curta, né? Porque nunca mais eu vou participar de nenhuma política. Então, estou muito feliz com a minha vida atual. Fazer palestras é o que eu imaginava que eu poderia fazer. Mas fazer palestra, você não pode ter seus vícios de linguagem. Todo mundo tem vício de linguagem. O tal do aí, o tá, o né. Então, todo mundo tem esses vícios de linguagem. E eu fui tirando um a um. Uai! Tudo. Isso é vício de linguagem também. Que você falou uai e fala, pô, mineiro esse cara. Então, é assim mesmo, mas todo mundo tem. Então, você vê um cara falando bem, ele já teve vício de linguagens. Só que, no momento, ele não tem mais vício de linguagem. Então, eu sempre comecei minha carreira com esse convite do cara da Amway, lá no Corinthians, né? Então, estou muito feliz com a minha carreira, viu? E agora outra carreira de palestrante, pô. Imagina. Interessante, né? E nessas palestras suas, o que mais te chama a atenção, né? Quando você está, né, com as pessoas falando, fazendo essa questão da motivação. O que mais te chama a atenção em cada local que você vai? O Brasil é cheio de locais. E muitos locais lindos, né? Como os Lençóis Maranhenses. Eu quero visitar os Lençóis Maranhenses. Eu não sabia nem que existia algo assim no Brasil. Então, eu pretendo conhecer os Lençóis Maranhenses, pretendo também conhecer o Brasil inteiro, falta só o Acre, que eu vou completar agora, não sei se é no fim do mês, vamos fazer 2 palestras lá, e pouco mais, cara. O Brasil é uma coisa, assim, absurdamente linda, o Brasil. Agora, se não tivesse violência, a gente viria um país maravilhoso, cara. Porque a gente fala que conhece o Brasil, muitas vezes você não conhece o Brasil todo, porque é meio que impossível você conhecer, mas você sabe que estão ali os locais lindos, colocados em lugares que você pode visitar sem problema algum. E é o que eu pretendo fazer agora com essa visita ao Acre, que eu vou fazer daqui a pouco. Então já conhece o país quase todo, de ponta a ponta aí, né? Do Oiapoque a Chuí. É isso aí, de ponta a ponta. Portanto, vem aqui para o sul de Minas, velho. Eu vou muito para Minas. Inclusive, ultimamente eu fui para Viçosa e comprei aquele doce de leite maravilhoso que tem lá. Aqui nós temos um também muito bom. Viçosa é um negócio assim extraordinário, cara. Sobretudo na parte do doce de leite, que é uma coisa tremenda, que é melhor do que o argentino e melhor que o uruguaio. É famoso, o doce Viçosa é famosíssimo. Demais. Entendeu? Então vale a pena você visitar, sobretudo por causa dessas iguarias que tem lá em Minas, que são muitas iguarias que tem em Minas. Né? Tem orgulho de ter um Minas como o nosso estado. Né? Parece até que eu nasci em Minas. Então, muito bonito isso de você ter. Bem é vir em Minas, né? A culinária mineira é... É perfeita. Perfeito. Difícil você achar alguém melhor. Entendeu? Então, eu adoro a comida mineira. Pão de queijo eu não comi. Ou comi, nem lembro se eu comi pão de Via queijo. Minas e não comer pão de queijo, então você vai ter que voltar aqui. A gente já vai deixar um prontinho para você. Oscar, você falou na Argentina. O embate entre Brasil e Argentina, na sua época de seleção, eu
posso ser que esteja pecando aqui pela memória, mas nós tivemos muito mais vitórias do que derrotas. Sem dúvida. Creio que sim, né? Porra, quando era Mundial e tinha jogo com a Argentina, eu falava, hoje é dia de folga, hein, gente? Ai, que seria uma tremenda falta de respeito com os argentinos, né? Que são ótimos jogadores de basquete. Que teve o Ginóbili, porra, que teve o Scola. Excelentes jogadores, jogariam na seleção brasileira facilmente. Uma escola Então, de treinadores fantásticas também, né? Que está tendo frutos no Brasil hoje na NBB, com vários, né? Vários. E merecem, né, o que estão fazendo. Merecem. Eles conhecem o produto basquete. Então, vale a pena ter um argentino no teu time. Mas se ele tem que fazer alguma coisa de bom, né? Se ele não ganhar também, ele vai pro mesmo buraco que a gente vai. Eu gostaria que, de repente, você, mais uma vez, né, das várias que você já da sua relação com Kobe Bryant. Rapaz, isso aí foi um negócio... Porque a primeira vez que eu falei com o Kobe Bryant, ele nem jogava mais. Foi na Olimpíada de Pequim. Né, eu fui lá falar com ele, porque eu jogava contra o pai dele todo ano. Né, 2 vezes, e de volta. E ele, acho que eu não me lembro de nenhuma vez que ele ganhou do nosso time de Caserta. Então, o jogo, muitas vezes, era até fácil o jogo. Então, ele dizia para o pai que estava torcendo para mim. Aí o pai dele falava, não, Michael Jordan, Magic Johnson. Não, pai, você perde todo ano pro Oscar, vou continuar torcendo pro Oscar. Bonitinho ele era. E quando ele tinha 7, 8 anos, ele ia com o pai dele pro All-Star. Né? Ver o jogo do pai. E no intervalo, ele entrava para arremessar a bola, cara. E para tirar ele da quadra, ele saía esperneando. Aí um dia eu perguntei, quem é esse moleque aí? O cara falou, é o filho do Joe Bryant. Eu falei, porra, esse moleque vai longe. Nunca imaginei que ele fosse virar o Kobe Bryant. E virou o Kobe Bryant. Então, a primeira vez que eu falei com ele eu estava trabalhando para a Globo, era comentarista na Olimpíada de Pequim, em 2008. Acho, 2008. E, porra, o Coach K, então, me recebeu como parecia que eu jogava nos Estados Unidos. Coisa boa, né? E o Kobe Bryant foi uma coisa maravilhosa, cara. Depois a gente cultivou essa amizade que, se ele não falece, estaria durando até hoje, né? E, infelizmente, ele explodiu naquele helicóptero lá. E a vida é assim, infelizmente. Eu tive o prazer de ter esse grande amigo que era o Kobe Bryant. Tá, joia. Ô, Oscar, vamos voltar agora no começo da sua carreira, porque eu queria entender o porquê do basquete no país do futebol. Por que você escolheu o basquete? Não escolheu, tipo assim, não, eu quero jogar futebol. Mas é o que eu queria mesmo. Mas não estava certo, né? Sim. Porque eu tinha 11 anos, sei lá quanto que eu tinha, e as pessoas passavam por baixo da minha perna, jogava a bola na frente, saía correndo, jogava a bola. Eu falava, pô, mas tá difícil o futebol, hein? Aí um dia o professor de educação física, que promovia esses eventos de futebol, um dia falou para mim assim, Oscar, olha, eu já sei que você não gosta, mas você podia passar lá, eu sou o técnico lá, geral da unidade de vizinhança, pô, você podia dar uma passada lá, de repente você gosta. Aí eu falei, tá bom, que dia que é? Ele falou, é todo dia. Eu falei, pô, já gostei mais, todo dia. Aí fui lá, o técnico da minha categoria era um cara que fazia esses exercícios assim, bem diferentes. Ele botava uma fileira de pedrinha no chão, eu tive que driblar a bola com a mão, pegando a pedrinha com a outra. Eu odiava esse exercício. Depois ele mudava o exercício, ele botava as cadeiras com as cordinhas que eu tinha que passar por cima e por baixo da cordinha. Também odiava esse exercício. Um dia eu estava arremessando a bola, ele falou, Oscar, você está vendo a cesta? Eu falei, não, levanta a bola. Agora eu estou vendo. Arremessa assim, Oscar. Eu falei, não posso arremessar assim. Ele perguntou, por quê? Eu falei, pô, assim eu não vou acertar nenhuma. Aí ele falou a frase mais importante da minha carreira. Começa certo, que um dia você vai acertar muitas. Parecia uma pessoa que prevê o futuro, né? Foi isso que aconteceu. O nome dele era Laurindo Miura, faleceu ano passado. Tinha tido um acidente de carro e vivia numa cadeira de rodas. Ele era paralítico. Então, foi uma honra enorme ter o Miura como técnico.
E aí eu fui para a unidade de vizinhança e lá comecei minha carreira. E logo depois, eu jogava no adulto de Brasília, na seleção adulta de Brasília, e fui convocado para mim para a seleção brasileira juvenil. Eu fui jogar esse sul-americano em Bahia Blanca. Lá que conheci o Marcel. Lá que eu joguei a primeira vez com o Marcel. Então olha, uma carreira recheada de boas histórias, de fotos. Tudo foi muito bom e agora estou fazendo minhas palestras. Então, e agora o seu filho, né? Também seguiu os mesmos passos. Como que se inspirou aí no paizão? O Felipe jogou basquete, foi para os Estados Unidos para jogar basquete. E calhou que eu tinha parado de jogar e falei, vou ver meu filho jogar agora. Aí quando eu estava na arquibancada, eu vi os juízes chegando e a mãozinha deles ia para lá, para o meu lado, né? E eu sabia que eles estavam me conhecendo de algum lugar. E depois eu fazia um escândalo no jogo, né? Aí de repente o jogo para, o Felipe atravessa a quadra e fala para mim, pai, os caras estão falando para mim que vão te expulsar do ginásio. Eu falei, tá bom, não vou falar mais nada. E eu fiz isso umas 10 vezes durante esse campeonato. E ganhamos todos os jogos que eu fiz esse escândalo aí. Aí eu falava para ele, pô, vocês jogam mal e ganham, pô. Vocês jogam mal e ganham. Eu acho que vocês vão ganhar o campeonato. E foi isso que aconteceu. Eles ganharam o campeonato e eu estava lá, né? Vi a semifinal e a final. Vi meu filho vencer no high school americano e depois ele foi para a Florida State e desistiu de jogar basquete, né? Eu acho que ele entendeu que o lugar dele era em outro lugar. Hoje ele é cineasta, formado também nos Estados Unidos, tem o diploma de sociólogo e estava lá nos Estados Unidos, agora ele está aqui no Brasil arrebentando com esse negócio de cinema. Aí um dia eu falei, Felipe, eu te desejo um Oscar. Ele falou, pai, um Oscar? Eu falei, pô, estou desejando o melhor, cara. Se você ganhar um Oscar, nunca mais você trabalha. Nós sabemos que você é uma pessoa valorizada e reconhecida. Infelizmente, o esporte no Brasil, ainda mais o esporte que não seja o futebol, ele tem a memória muito curta, né? Então eu gostaria que você falasse para mim os seus ídolos do basquete e do esporte. Nomeasse 3, 5 ídolos do basquete. Um você já citou, que foi o Biratã, né? Sim. Outros que foram. Outro é o Larry Bird, é ídolo de vida. Porque ele fazia coisas que você não imaginava que era possível acontecer. Eu vi um vídeo uma vez de 3 minutos dele, eu falei, cara, como é que ele fez isso? E, porra, assim, tipo, sentado, passava a bola pro cara, o cara ia lá e enterrava. Então, ele fazia coisas que você custava acreditar. Então, esses dois foram do basquete. E também tem, bom, meus ídolos, a maioria são do basquete, né? Aí tem o Michael Jordan, tem o Kobe Bryant, e tem o LeBron James também, a somar com esses dois aí. Então são esses meus ídolos de vida. Eu gostaria de saber, Oscar, porque o Sidão contou pra gente aqui ontem que você acordou às 4 da manhã para assistir basquete. Hoje, você também tem esse costume de acordar às 4, 3 horas da manhã? Jogou a seleção brasileira, eu acordo a qualquer hora que seja. Ah, sim, aí, ó. Não perde por nada. Ganhou da Austrália, né? Então, é preparativo ainda, é um jogo amistoso, preparativo, a gente sabe que precisa de alguns ajustes, mas ganhar da Austrália já é uma motivação para começar a Copa do Mundo, né? Sem dúvida. Mas olha, o ganhar da Austrália não é um adversário do Brasil, a Austrália. A Austrália agora talvez vá para a final, não sei se vai para a final. A Inglaterra está lá já, esperando o adversário, e eu acredito que pode ser que seja a Austrália. Também pode ser que não vá para a final, né? Eles já estão fazendo a Copa do Mundo no país deles, que já conseguiram um degrau grande, né, de entrar nas 4 primeiras. Não sei nem se já jogaram, acho que já jogaram a semifinal. E o horário é muito cedo, então, pô, eu acordo essa hora para ver as meninas jogarem.
né? Primeiro é futebol. Futebol é paixão brasileira. E eu gostaria que bom, as meninas não estão mais classificadas. Então, estão classificadas a Inglaterra, a Espanha. E eu acho que a final é Espanha e Inglaterra. E você acompanha o basquete italiano, onde você fez uma parte de sua carreira. Sim, sim. Eu acredito que você ainda tenha alguma relação com a equipe que você defendeu, com os jogadores que jogaram com você na época. Ainda existe essa relação? Você aí é considerado um ídolo lá. Existe, pô. Existe porque eu joguei 8 anos em Caseta. Não foi uma besteirinha, né? Eu joguei muito tempo da minha vida lá. E daí, pô, fica marcado. Tem um grupo lá que eles se chamam de Oscariani. E é quase um grupo religioso com a minha pessoa. Então, eu gosto de ir para a Itália. Tenho uma grande família lá que é minha fã e torcem muito para mim. Entendeu? Mesmo jogando aqui no Brasil, mesmo jogando na seleção brasileira, mesmo sem jogar na Itália, eles torcem muito para mim. E esse grupo Oscariani, pô, é brincadeira. É só eles precisam ver se você realmente pode ser um oscariano. Então tem uma boa relação com a Itália, por que não? Vamos aproveitar então que estamos aí falando de grupo. Oscar, fala para mim um pouco, antes da gente começar, eu até falei, olha a tecnologia, né? A gente aqui no sul de Minas, conversando com o Oscar. Quero que você fale para mim como que é a sua relação com as redes sociais. Tá bombando aí também no Instagram, TikTok? Sim, é um perigo a rede social. Durante a minha carreira toda, não tive rede social. Talvez por isso que eu tive esse sucesso tremendo que eu tive na minha carreira. Às vezes eu nem acredito que eu estou nesse momento que eu estou vivendo. Então, mas tem a rede social. A rede social pode ser um perigo. E eu já caí uma vez nela, lá em Caruaru. Me botaram uma mulher que se dizia jornalista, me botou na rede social dela arrebentando comigo, pô. Entendeu? Então, tem que ter cuidado com a rede social. Muito cuidado. Que ela pode, assim como pode te jogar para cima, pode te jogar lá embaixo também. Você está em São Paulo, Oscar? São Paulo. Pois é. A questão da rede social é como ele citou. Tipo, ao mesmo tempo, né? Pode jogar lá para cima, pode jogar lá para baixo. Qualquer coisinha hoje em dia que você fala, limites, né? As pessoas não têm limites para... Tudo que você fala é visto da forma que a pessoa quer ver e quer depois noticiar. Exato. Todo mundo se acha jornalista, né? Sim. Tem um lugar lá que ele pode escrever, ele vai fazer isso mesmo, contra quem quer que seja. E eu já tive essa experiência, agora, olha, precisa ter um cuidado tremendo e na categoria de palestrante mais ainda. Porque palestrante, eu sei que tinha uma categoria no Top of Mind que era de palestrante. E em 2011, eu fui indicado nos 5 melhores, foi a primeira vez, e ganhei a competição. E de lá para cá, eu fui ganhando, perdendo, mas sempre nos 5 primeiros. Todo ano eu era citado nos 5 primeiros. Agora teve a pandemia, não sei se voltou esse Top of Mind, mas, porra, enquanto não teve a pandemia, o Top of Mind era o objeto de desejo de quem era palestrante. Aí apareceu um tal de Leandro Carnal. Você já ouviu falar desse cara? Sim, filósofo. Eu pensei que ele tinha jogado em algum lugar. Ele não jogou em algum lugar, jogou? Na hora de ganhar dele. Aí no ano seguinte eu ganhei dele. Bom, então, ganhando o Leandro Carnal, ótimo. Com a cesta de 3. Eu podia dizer que eu sou o maior palestrante do Brasil. 2,5 metros. Você está falando de altura, né? Desse seu jeito extrovertido. Como foi para você superar a questão, né? Que você teve um problema de saúde? Como é que foi essa questão, você superar isso e tá aí tão motivado a levar coisas boas para as pessoas através das suas palestras? Abri minha cabeça 2 vezes, né? De orelha a orelha. Primeira vez durou 8 horas e meia, a segunda vez durou 6 horas de operação. Para retirar o maldito câncer, né? Que é uma bolinha pequena, mas pode te matar.
Então eu tirei, e outro dia aí, todas as revistas do Brasil, porque eu cortei, agora eu não estou fazendo mais quimioterapia. E aí nem me ligaram, cara, botaram por conta deles, que não tinha parado com a quimioterapia, não tinha mais medo de morrer e estou vivendo para a família. O que significa isso? Me mataram, né? Pois é. E aí quem quebrou meu galho foi o Cabrini. Ele veio aqui em casa, também queria o furo, mas eu falei, Cabrini, eu te conheço há muito tempo, desde que você fazia reportagem de esporte. Olha para mim, vê se eu estou morrendo. E aí a gente ficou junto aqui das 2h30 até as 10h30 da noite. Conversamos muito, porra. E ele falou, mas esses caras não prestam mesmo, hein, cara? Mas ele que botou uma pá de cal, assim, um tijolo em cima dessa história que lançaram, não sei como que lançaram isso aí. Sim, foi porque eu fui no programa da Daniela Albuquerque. Fui e falei isso aí. Pô, eu tive alta, meu médico me deu alta, agora não preciso mais fazer quimioterapia. Na minha opinião, na opinião dele, eu estou curado. Não tenho mais nenhuma sequela dessa doença que me pegou. E você nunca sabe quando vai ficar doente, né? É um negócio tremendo, o câncer. Então, eu curei, né? Apesar de ter aberto minha cabeça 2 vezes, né? No Hall da Fama, eu estava com uma boina que eu não uso. Era só para tampar a cicatriz. Eu não uso aquela boina. Então, eu botei a boina porque era para tampar a cicatriz que eu tenho até hoje. Se olhar bem, tem uma cicatriz aqui de orelha a orelha. E foram 2 operações muito difíceis, né? Inclusive, na primeira eu tive infecção hospitalar, mesmo estando no Einstein. E a outra eu fiz no Sírio, que no Sírio tem uma sala de aquele negócio que... Caçamba, como é que chama? Como é que chama as coisas que a gente faz para saber se vai ter ou não vai ter? Se você foi curado ou não foi curado ainda. Como é que chama essa sala? Os exames que você faz de... Sim, tem um nome. Eu não sei. Mas os médicos todos eles sabem, e eu tenho que fazer ainda, né? De 3 meses a 6 meses eu tenho que fazer sempre uma radioterapia. E agora eu estou dormindo, por incrível que pareça, na radioterapia. Que é um negócio que eu não falo para as pessoas que estou dormindo. Elas falam, porra, mas você não é fraco, não. Eu falo, porra, você acha que eu estou aqui por quê? Entendeu? Então... E aí, agora eu não tenho mais nada. Sumiu desses anos. Curado, eu estou dormindo na sala, fazendo o exame, ding-dong, e eu lá. É ressonância, né? Magnética? Ressonância? É isso? Ressonância magnética. Isso. Lembro. Mas então a gente volta, né, para falar um pouco mais do basquete, que a gente está aqui para falar um pouco sobre isso. O Sidão é nosso convidado também, viu, Oscar? O Sidão, ele é profissional de educação física, treinador de basquete, de natação e de vários esportes. Queria que você falasse um pouquinho para a gente agora. Todo mundo chega nesse ponto de falar sobre a importância do esporte para a saúde. Porque, né, hoje em dia o pessoal tá meio que deixando de lado, é rede social, é computador, é o dia todo. Né? Se bobear, vão te matar. Vão te matar mesmo. Então, se você tomar cuidado, pode ser que não. Mas se você for uma pessoa famosa, ou que faz palestra ou não, você tem sérios riscos à tua saúde. Então, eu fiz o dever de casa, né? Quando eu jogava, comprei alguns imóveis, e foi o que me sustentou durante a pandemia. E durante a pandemia eu não tinha a palestra daqui de casa. E eu fiz durante a pandemia. Então eu não perdi muito meu tempo com nada e fiz esse produto novo. E agora eu vou fazer outro mais novo. Eu estou dando uma reforminha aqui em casa e vou fazer uma sala onde eu vou convidar 5 pessoas. E espero que as 5 pessoas sejam da mesma empresa, e vamos fazer, eles chegam aqui em casa, vão lá para baixo, e lá embaixo a gente vai passear na minha sala, vou responder para eles todas as perguntas que eles tiverem, depois a gente faz um 21, 3 contra 3, e depois a gente come um churrasco. Bom, hein? Lindo, não?
Vem jogar basquete com o Oscar. Ó. Aí, Sidão, se candidata. O joelho tá ruim, mas dá para arremessar um pouquinho ainda. Seria um prazer. prazer. Eu vou só pra parte do churrasco. É bom demais. Ó, eu vou aproveitar e deixar aqui uma curiosidade que eu achei muito bom. Inclusive, o pessoal falou aqui que meu ego foi lá em cima, sabe, Oscar? Porque nós somos aquarianos de 16 de fevereiro. Olha só, Sério, hein? 16 de fevereiro? Sim, sim. E também sou alta, viu? Quase 2 metros também. Acho que eu vou partir pro basquete. Será que eu saio da locução? Vai que dá certo. Hein, Alan? Saí da locução do podcast. Vou jogar basquete. Coincidência, Por que coisa não? boa, né? Pois é, vou pro ramo do basquete. Nunca é tarde, Tata. Nunca é tarde. Nunca é tarde. Ela vai treinar para poder jogar e depois participar do churrasco. Isso. Vou treinar para a parte do churrasco. Vou começar o treinamento hoje, inclusive. Bom, vamos já despedindo, tá, Oscar? A gente agradece demais. Nossa, uma honra poder estar aqui, conversar com você, esse bate-papo dinâmico. A gente conversou de todos os assuntos, né? Sim, com certeza. Foi muito bom, né? A sua disponibilidade de falar pra gente, né? E deixar esse recado, né? A importância do esporte, desse legado que você, né, deixou aí, principalmente pro basquete, que tem aqui um admirador, que é o Sidão, né? Que fez questão de estar com a gente aqui. Mais uma vez, muito obrigado. E estamos aqui no sul de Minas. Passando por aqui, pode vir comer um pão de queijo, hein? Olha, vamos deixar prontinho para você. Além do doce de leite, que você já conhece, a gente já vai deixar o pão de queijo e o cafezinho de Minas. Boa. Oscar, também foi uma honra e um prazer esse papo com você. É um ídolo meu, é aquilo que eu falei, um ídolo do esporte brasileiro, uma lenda do basquete mundial, sim. Você fez história, a gente tem certeza que esse legado seu para o esporte, para o basquete, ele é imensurável. Então, parabéns por essa conquista de uma nova área, que é de motivador, de palestrante. E eu tenho certeza, como você sempre foi um guerreiro dentro da quadra, fora dela, lutando contra alguma adversidade, como essa da sua saúde, que você se expôs aqui. Então, essa nova profissão sua, aí profissão entre aspas, né? Ela também vai ser um sucesso. Um grande abraço de um admirador do basquete e um admirador seu. Obrigado a todos vocês. Foi uma honra falar com vocês. Obrigado. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos. Forte abraço. Com Deus, viu? Tchau, tchau. Tchau. E a gente vai continuar um pouquinho agora com o Sidão, que vai falar pra gente da carreira dele. Você achou que a gente ia conversar contigo? Agora vai contar tudo aqui pro nosso Mundo Cast. Como que começou também essa paixão tua aí pelos esportes? Então, eu sou nascido em Paraguaçu, sempre fui um apaixonado pelo esporte. Como o Oscar, sempre tive muita dificuldade para jogar futebol, né? Era no gol, era na linha, sempre não achava uma posição e não me motivava. Até que eu descobri outras modalidades esportivas, né? E na adolescência mudei para o interior de São Paulo, onde realmente eu comecei a fazer a prática do basquete, da corrida de rua e de todas as modalidades que me atraíam muito, menos o futebol, né? Que eu nunca tive habilidade. Então, o futebol atraía, mas a habilidade que deu Isso, uma falhada. ela foi desmotivadora. E aí, a partir daí, eu resolvi abraçar a profissão de professor de educação física, porque eu entendia que as dificuldades que eu tive para entrar nesse mundo do esporte, eu poderia facilitar de uma certa maneira. Então, fiz a faculdade de educação física, fiz um curso de especialização com o professor Ari Vidal, que o Oscar citou, e resolvi voltar para Paraguaçu.
Então, voltei para Paraguaçu, onde eu tinha um desafio grande. Eu fui convidado por um outro professor de educação física que já havia iniciado um trabalho no nosso clube, no clube da cidade, no Ideal Clube, o professor Silvio Cepini, e nós começamos um projeto grande e o desafio foi trabalhar com duas modalidades. A natação, que tinha uma carência muito grande na época, e eu queria dar continuidade ao basquete. E justamente também na escola, onde eu pude desenvolver esse trabalho de ensino e de aprendizagem com outras modalidades. E como foi conciliar a questão da música, que você também tem um programa de rádio, né? Como é que é esse negócio aí que você veio aí e é na pegada do rock and roll, hein? Então, aí a carreira com a paixão pela música sempre estiveram juntos. Então, o rock and roll desde a adolescência, ouvindo muita música, lendo muito sobre, e é uma paixão que ela continua até hoje. Tanto é que eu fui convidado a participar de um programa de rádio, que eu ainda desde 92 que eu entrei nesse mundo também, né? E agora, como eu me aposentei das quadras, da piscina, então eu posso me dedicar um pouquinho à música, estudando muito, né? Eu sou uma pessoa muito ligada no rock and roll, mas não é só no rock clássico, né? O rock, ele evoluiu demais, ele tem muitas bandas boas, eu procuro estudar, procuro conhecer e, é claro, passar isso aí também de uma forma, através da rádio, né? Passar aí o que eu conheço, o que eu gosto, porque eu tenho certeza que as pessoas também vão prestar um pouquinho de atenção. Certo. Falando em rock and roll, Paul McCartney tá vindo aí agora em dezembro. Os ingressos, tudo esgotado. Vai estar em BH. Você pretende ir? Então, a pretensão era grande. Aí tive que mudar os planos. Aí, apesar de São Paulo conseguiu, né, abrir mais um lote de ingressos para um outro dia, foi muito rápido. E eu falei, não vou ficar na saudade. Aí, para não deixar em branco, tem o Glenn Hughes, que fez parte do Deep Purple e do Black Sabbath, que vai fazer um show também no mês de novembro. Se tudo der certo, eu não vou ver o Paul, mas vou ver o Glenn Hughes. Pois é. Se depender da gente que gosta de rock, a gente fica pobre, né? Porque o pessoal vem aí, Rock in Rio, aí é Guns N' Roses, AC/DC, o pessoal vem, faz o show e a gente, sofre. Voltando para a questão do esporte. Como você vê essa questão do incentivo, né? Porque a gente vê, o pessoal vai mais para o lado do futebol. Mas os esportes coletivos, que é vôlei, basquete, no caso a natação, falta incentivo para isso, para motivar as crianças, isso na escola, em geral. Então, a questão da escola, por exemplo, eu acho que o grande desafio do educador hoje é ele tentar tirar a criança do educador dentro da escola e dos próprios pais em casa. É tirar a criança diante das telas, né? Seja celular, computador, televisão e de rede social, né? Para que ela possa ter uma motivação nos esportes. Caso contrário, eu acho que não. Então, o papel da escola é importante. Sem dúvida. Então, o investimento na construção de uma quadra coberta, com equipamento, para poder motivá-los, né? E, a partir daí, também, o poder público agir de uma maneira que possa ter escolinhas de treinamento e escolinhas de formação. Nos municípios, a gente, hoje, diferentemente de 40 anos atrás, a maioria das prefeituras, elas têm uma secretaria de esportes e procura fazer um trabalho de formação grande. Então, eu acho que o caminho é esse. E o caminho para o alto rendimento, eu acho que, infelizmente, na nossa região, é muito difícil. Devido não pode ficar dependendo apenas do poder público. Sem dúvida. Precisa-se da iniciativa privada. E a gente sabe, o Oscar foi muito claro ali no que ele falou. Tem que ganhar para poder ter. Tem uma empresa, para poder fazer um investimento, ela precisa de visibilidade. E visibilidade vai ter aonde? A hora que ganhar, a hora que for campeão, a hora que se destacar, né? Então, assim, o profissional de educação física, principalmente no interior, ele dá murro em ponta de faca, ele tira leite de pedra, né?
Então, falando exclusivamente do basquete, né? Sim. A gente até esqueci de citar aqui, Oscar. Nós temos um jogador de basquete na seleção, que é o Cristiano Felício, que saiu de Pouso Alegre. Olha só. Né? Nós temos outro jogador que jogou o Mundial de 3x3 agora, que é de Varginha, que é o Branquinho. Né? Então, nós temos talentos, falta, assim, esse up para poder motivar as empresas para que elas possam fazer o investimento. E investimento sem visibilidade, eu acho que fica muito difícil. O setor privado não investe. Essa questão, hoje nós temos aí também aquela questão do Bolsa Atleta. Você acha que isso é um incentivo bom, que pode ajudar em alguma coisa? Nosso Bolsa Atleta, ele veio para poder, sabe, cobrir essa carência muito grande que existe. Então, assim, ele foi se aprimorando, né? Eu acho que a tendência é ter um crescimento e um aproveitamento em termos, em todos os níveis, desde o alto rendimento até aquele atleta que está em formação, que está começando a se destacar. Então, eu acho assim, é um primeiro passo muito grande para que os governos, tanto federal, estadual, municipal, possam incentivar para que o adolescente, o menino, ele não abandone o esporte para poder, na necessidade de trabalhar. O adulto já formado, ele não larga o esporte de alto rendimento para poder se sustentar. De repente, o pouco da Bolsa Atleta e as conquistas que eles for tendo, né, isso aí vai suprir e vai ajudar de uma certa maneira. Porque muitas vezes o profissional ali, o atleta, ele tem, ou ele vai estudar ou ele vai ter que trabalhar. Justamente. Então não tem, e precisa desse apoio. Porque tem uma viagem, tem um treinamento, tem o uniforme, o equipamento que ele precisa ter para poder treinar, né? Não é então, só... hoje, além da tecnologia, né? Hoje, geralmente, um atleta de alto rendimento, ele precisa de uma equipe multidisciplinar, né? Então, ele precisa, por exemplo, de um nutricionista. Ele precisa comprar suplementos que são, né? Se você for ver, ele tirando do bolso é caro, né? Ele precisa de um fisioterapeuta, de um médico ligado ao esporte, de um psicólogo, além de um treinador específico. E dependendo da modalidade, precisa de outros profissionais, né? A gente vê hoje tanto o basquete, quanto o vôlei, quanto o próprio futebol, que até demorou um pouquinho. Hoje, por exemplo, você tem numa equipe de alto rendimento 2, 3 profissionais especializados em estatística. A estatística hoje ela é tudo dentro da modalidade, principalmente as modalidades coletivas, né? Sem dúvida. Então, a necessidade é de um aparato muito grande para que o atleta possa se desenvolver. Sem dúvida. Ô, Sidão, foi um prazer ter você aqui com a gente. Só temos a agradecer a sua colaboração, né? Essa participação tão importante, né? E também que você teve essa oportunidade de conversar com o Oscar. Ó, eu agradeço, eu levei um susto primeiro, viu, Alan? O Alan, falei, seu Alan, acho que me jogou numa roubada. Eu falei, mas como o Oscar sempre foi uma referência, né, do esporte, do basquete, um ídolo, né? Eu falei, não vou perder a oportunidade de bater um papo, não. Aí eu falei assim, ele deve estar bem amparado lá, não vai me deixar sozinho, né? Então, eu que agradeço muito a oportunidade de poder bater um papo com o Oscar, de conhecê-los, né, aqui pessoalmente. Eu acredito que a atividade que vocês estão exercendo a partir de agora, ela vai ser importante em vários ramos. E de hoje do esporte, falou, aquilo, eu me aposentei, né, mas eu larguei do esporte, larguei da natação, larguei do basquete, mas eles não largam de mim. Então não tem jeito, né? Muito obrigado. Gratidão por essa oportunidade. Tá, joia, Sidão, obrigada. A gente que agradece, a nossa equipe aqui MundoCast. Américo, obrigada também. Forte abraço para você. Eu que agradeço. Ótima noite para todos. E aproveita, sei que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Mundo Music FM 103.9. Se inscreva, já clica no sininho para você receber as notificações dos nossos podcasts. Estamos esperando por você. Uma ótima noite. Tem MundoCast toda quinta-feira a partir das 8 da noite. Beijo, se cuidem. Tchau, tchau.